Sentenças de prisão podem gerar muita controvérsia. Pode ser uma experiência frustrante assistir a um criminoso violento deixar a prisão após cumprir apenas alguns anos. Mas, por outro lado, é igualmente exasperante ver uma ofensa menor tratada como se fosse a pior transgressão do mundo. Então existem as sentenças que duram centenas ou até milhares de anos. Embora simplesmente não seja viável para os humanos passarem tanto tempo na prisão, a ideia é enviar uma mensagem de que tal comportamento não será tolerado. Neste vídeo, examinaremos 5 das maiores sentenças de prisão já registradas. Chamoy Chipiasso. Provavelmente o exemplo mais famoso de alguém sendo condenado a milhares de anos de prisão é Chamoy Chipiasso, uma mulher tailandesa que já trabalhou para a autoridade de petróleo da Tailândia. Chipiasso, na casa dos 20 anos durante os anos 60, criou o Fundo Chit. O esquema de poupança, amplamente utilizado na Índia, tem sido fundamental para financiar o desenvolvimento em todo o país. O Fundo Chit de Chipiasso foi nomeado como Fundo Mais Chamoy e foi configurado de maneira um pouco diferente. Foi feito para parecer algo semelhante a uma ação de petróleo, oferecendo aos investidores altos retornos sobre seu dinheiro, e ninguém suspeitou que algo estava errado, em parte graças às suas conexões com a Força Aérea Real e a Autoridade de Petróleo da Tailândia. Ela e seu fundo eram vistos como legítimos, e no auge, mais de 16 mil pessoas se inscreveram para ele, incluindo membros da Casa Real e indivíduos proeminentes que faziam parte do exército. O esquema durou até meados dos anos 80 antes de ser descoberto como uma fraude, com o esquema de pirâmide levando Chipiasso a fraudar seus investidores em algum lugar entre 200 e 300 milhões. O Fundo Mais Chamoy foi fechado e Chipiasso foi presa por participar do esquema. Ela foi detida secretamente pela Força Aérea e posteriormente julgada. Em 27 de julho de 1989, Chipiasso e 7 cúmplices foram condenados por fraude corporativa e Chipiasso foi sentenciada a 141.078 anos de prisão. Ela ainda possui o recorde mundial do Guinness para a maior sentença de prisão da história. Thai Law afirmou na época que a pena máxima por fraude era de 20 anos, apesar da sentença extraordinariamente longa. Porém, ela cumpriu menos tempo, sendo libertada em 1993, após apenas 8 anos na prisão. Mehmet Fatih Aydin. Mehmet Aydin nasceu na Turquia em 1991. Ao contrário de Chamoy Chipiasso, ele acabou sendo preso após a criação de um esquema Ponzi, que ele e seu irmão, Fatih, administraram por vários anos. Em agosto de 2016, Mehmet fundou um aplicativo de jogos para celular no norte de Chipre chamado Farm Bank, que foi inspirado no jogo Farmville, e afirmou que os investidores do projeto veriam retornos massivos. Os investidores baixavam o jogo e usavam dinheiro real para comprar animais virtuais, produção e equipamentos agrícolas. Segundo Mehmet, o dinheiro usado seria então destinado a animais de verdade em várias fazendas pelo país, e os investidores seriam pagos pelo tempo gasto jogando o jogo. Somente na Turquia, o aplicativo tinha mais de 350 mil investidores e mais 150 mil do exterior. No entanto, não demorou muito para que as falhas no esquema começassem a aparecer quando, em 2017, reguladores financeiros apresentaram uma queixa, após várias acusações de usuários, de que a empresa não havia cumprido suas promessas. Em um único ano,
Mehmet Aydin enganou cerca de 1 bilhão e 600 milhões de liras turcas, o equivalente a cerca de 187 milhões de dólares, de cerca de 132 mil investidores. Em janeiro de 2018, a empresa afirmou que havia parado de aceitar novos usuários, e mais tarde naquele mês, Mehmet alegou que não conseguia devolver o dinheiro dos investidores a tempo, porque após a série de reclamações feitas em 2017, os bancos supostamente se recusaram a trabalhar com ele. Na primavera de 2018, surgiram relatos de que 26 anos havia fugido do país e vendido suas ações na empresa em dezembro de 2017. Em 14 de março, o governo turco começou a investigar a empresa sob acusações de fraude agravada e fundação de uma organização criminosa. Como parte da investigação, 3 pessoas, incluindo a esposa de Mehmet, foram presas, e mais mandados foram emitidos para a detenção de outras 19 pessoas. Os bens da empresa, incluindo cerca de 1.000 cabeças de gado de uma fazenda leiteira, também foram apreendidos nessa época. Depois de fugir da Turquia, Mehmet foi para o Gugay, Uruguai, onde teria iniciado uma empresa de construção. Segundo a British Broadcasting Corporation, o jovem de 26 anos se envolveu em vários esquemas antes do Farm Bank, como tentar uma carreira no rap e vender na internet óculos que supostamente permitiam ver pessoas nuas. Mehmet foi finalmente preso em 2021, quando se entregou à embaixada turca em São Paulo, Brasil, em julho daquele ano. Ele logo alegaria que nunca prometeu lucro a ninguém e que havia estabelecido a parte do investidor da empresa quando o jogo começou a fazer sucesso. Ele acrescentou: aqueles que se tornam membros do jogo não têm participação em fazendas reais, e milhares de membros recebem o dinheiro que ganham no jogo em dinheiro vivo. Ele sustentou que nunca teve a intenção de que o jogo fosse usado para fins fraudulentos e sempre agiu de boa fé. Em sua audiência final, Mehmet teria declarado: "Eu não fiz nenhuma declaração falsa, eu quero minha absolvição." No entanto, a absolvição nunca veio. Em fevereiro de 2025, ele foi condenado a uma pena de prisão de 45.376 anos por fraudar investidores de milhões de dólares. Seu irmão, Fatih, foi condenado por roubo usando sistemas de processamento de dados eletrônicos, bancos ou instituições de crédito, estabelecendo uma organização com o propósito de cometer crimes e lavagem de ativos adquiridos de uma ofensa. Outros 7 receberam a mesma sentença pelas mesmas acusações. Contudo, 6 indivíduos ainda necessitam ser detidos. Outros 11 réus receberam diversas sentenças por acusações semelhantes. Os atentados de trem em Madrid em 2004. Em Madrid, Espanha, um conjunto de ataques coordenados e quase simultâneos começou em 11 de março de 2004. Esses atentados visavam especificamente trens de passageiros e começaram às 7h37 daquela manhã. No total, 10 bombas explodiram em 4 trens, matando 191 pessoas e ferindo mais de 1.800. O devastador ataque, ocorrido apenas 3 dias antes das eleições gerais da Espanha, tem sido comparado pela imprensa ao 11 de setembro. 3 dias após, um porta-voz da Al-Qaeda assumiu a autoria do ataque, porém não foram encontradas evidências que comprovassem o envolvimento do grupo. Logo após o incidente, o governo espanhol e a mídia acusaram a Euskadi Ta-Askatasuna de envolvimento. A Euskadi Ta-Askatasuna era um grupo separatista nacionalista, basco armado e de extrema esquerda que operou entre 1959 e 2018, com um veículo de imprensa, o ABC, alegando que o ataque foi o mais sangrento da Euskadi Ta-Askatasuna. A Euskadi Ta-Askatasuna, porém, negou o envolvimento. Após o ataque, 3 bombas adicionais foram encontradas. Uma não detonou, enquanto 2 explodiram acidentalmente durante a desativação por especialistas. Acreditava-se que os explosivos foram transportados em mochilas, e os investigadores começaram a investigar pessoas vistas usando máscaras de esqui, entrando e saindo dos trens repetidamente nas primeiras horas da manhã.
Pouco depois, um veículo foi encontrado estacionado fora da mesma estação onde os homens com máscaras de esqui haviam sido vistos. O carro continha detonadores, vários telefones celulares e fitas de áudio com versos do Alcorão. Notavelmente, a 13ª bomba encontrada, que não havia explodido, usava um telefone celular como temporizador e precisava de um cartão módulo de identificação do assinante para ativar o alarme e detoná-lo. Em 13 de março, os investigadores fizeram suas primeiras prisões no caso após rastrear os cartões módulo de identificação do assinante. 3 indivíduos marroquinos e 2 paquistaneses foram presos, embora apenas um deles, Zemal Zogun, tenha sido eventualmente processado. Em 2007, 21 dos 28 réus foram condenados por pelo menos uma acusação por sua participação nos atentados de Madrid, considerado o maior ataque islâmico na Europa. Embora muitos acreditem que os líderes do ataque escaparam da justiça ao tirarem suas vidas em uma explosão em uma casa segura 3 semanas após o ataque. Jamal Zogun, que plantou pelo menos uma bomba, e outro cidadão marroquino chamado Othman El Gnoy, que ajudou a transportar o dinamite, foram ambos condenados a mais de 42.900 anos de prisão por 191 casos de assassinato e 1.856 casos de tentativa de assassinato. Um indivíduo espanhol chamado Emílio Soares Trazores, que forneceu o dinamite, recebeu mais de 34 mil anos, embora se esperasse que ele fosse libertado em 40. Na Espanha, a pena máxima que pode ser cumprida é de 40 anos. Outro homem, chamado Robai Osman, foi absolvido, apesar de ser acusado de ser uma parte essencial do complô. As evidências contra ele eram mínimas, e seus advogados alegaram que a gravação interceptada apresentada em tribunal, onde ele afirmava ser o mentor, foi apenas mal traduzida. Notavelmente, ele já estava preso na Itália por outros crimes. Mais 18 pessoas foram consideradas culpadas de acusações como pertencer a grupo terrorista e traficar explosivos. Charles Scott Robinson. A sentença mais longa já dada, não apenas em Oklahoma, mas em todos os Estados Unidos da América, é a de Charles Scott Robinson. Pouco se documenta sobre Robinson online, mas ele nasceu no dia 18 de abril de 1964 e, embora parecesse ser um criminoso de carreira, ele havia cumprido principalmente tempo por crimes não violentos antes de 1994, incluindo roubo, tentativa de roubo, posse de veículo roubado e ocultação de propriedade roubada. Porém, a vida de Robinson mudou radicalmente no início dos anos 90, quando ele abusou sexualmente de uma menina de 3 anos. Em 14 de dezembro de 1994, ele foi condenado por estupro por instrumentação, 2 acusações de sodomia oral forçada e 3 acusações de atos indecentes ou obscenos com uma criança menor de 16 anos. Posteriormente, ele recebeu 5.000 anos de prisão por cada delito, com cada pena a ser cumprida consecutivamente, totalizando 30.000 anos de prisão. O júri sugeriu a pena de 5.000 anos por delito, porque não podiam condená-lo à prisão perpétua sem liberdade condicional, mas observaram que os crimes de Robinson eram tão horríveis que queriam que ele ficasse preso e excluído da sociedade para sempre. A chefe do júri, Laura Bixler, declarou: "Todos lemos no jornal sobre a liberação antecipada. Vimos muitos casos disso", acrescentou ela. "Podemos enviar uma mensagem ao infrator de que não vamos tolerar isso. Não queremos que ele tenha a chance de sair de novo." Os jurados deliberaram por apenas 35 minutos antes de considerar Robinson, de 30 anos, culpado. O juiz de distrito Dan Owens concordou com a sugestão dos jurados, dizendo a Robinson em tribunal: "Ao fazer isso, acho que posso garantir que você passará o resto de sua vida natural nos confins do Departamento de Correções." Também foi declarado que mesmo se Robinson fosse libertado condicionalmente em cada acusação a cada 13 anos, ele ainda cumpriria 78 anos na prisão. Com essa sentença, ele só seria libertado condicionalmente aos 108 anos de idade. Darren Anderson e Alan Wayne McLaurin. Robinson,
não é o único americano a receber uma enorme sentença de prisão em Oklahoma. Em Tulsa, em 1993, um júri considerou Darren Anderson e Alan Wayne McLaurin culpados de vários crimes após uma breve onda de crimes que envolveu roubo, sequestro e estupro de uma mulher no condado de Tulsa. Juntos, a dupla recebeu uma sentença combinada de 6.475 anos, que na época foi a punição mais severa vista no condado de Tulsa para um caso que não envolveu assassinato. No entanto, essas sentenças foram revertidas pelo Tribunal de Apelações Criminais, que declarou que o juiz do julgamento instruiu os jurados que um réu é presumido não culpado em vez de presumido inocente. De acordo com o Oklahoman, a vítima de assédio sexual da dupla era uma recém-casada na época do assalto e relatou que foi estuprada e sodomizada depois que seu carro foi jogado para fora da rodovia, Estados Unidos 75. Ela foi movida da rodovia para um motel e depois para sua casa, onde conseguiu contatar as autoridades. O promotor de justiça, Bill LaFortune, afirmou que a dupla eram predadores e disse que as evidências indicavam que 13 atos de abuso sexual foram realizados durante o suplício. Antes deste assalto, em 1993, Anderson tinha 3 condenações anteriores, 2 por assaltos em 1986 e uma por um roubo em 1989. McLaurin foi condenado por assalto em 1988. Um terceiro perpetrador teria participado do assalto, mas ele não foi acusado. Não está claro o porquê. No julgamento inicial, Anderson foi sentenciado a 2.200 anos de prisão. Contudo, ele foi novamente considerado culpado em seu novo julgamento, e o júri o sentenciou a 11.250 anos na prisão. Sua condenação é dividida da seguinte forma: 2.000 anos para cada uma das 2 acusações de estupro e sodomia forçada, 1.750 anos por agressão com arma perigosa e 500 anos para cada acusação individual de invasão de propriedade, roubo e furto. Esta sentença detém o recorde da maior pena de prisão resultante de um recurso. Após o novo julgamento, McLaurin foi condenado a 21.250 anos de prisão. Foi dividido da seguinte forma: 2.000 anos para cada uma das 4 acusações de estupro, 2.000 anos para cada uma das 4 acusações de sodomia forçada, 1.750 anos por sequestro, 1.500 anos por agressão com uma arma perigosa e 500 anos por 2 acusações de roubo e uma acusação cada de furto e arrombamento. McLaurin recorreu da sua sentença e ela foi reduzida em 500 anos,